Saudações a todos. Estamos retomando aqui os trabalhos do Filosofia Cai na Vida. Nós ficamos parados, fizemos a interrupção assim por 2 meses, gente, porque isso foi em função dessa pandemia, né, que nos assola aí. Estamos num momento assim gravíssimo, né? E a gente está com vários setores aí parados, inclusive na nossa universidade. E eu gravava juntamente com o Jonathan, o diretor, e a pessoa que faz a filmagem, faz todo o trabalho de montagem das nossas falas. E aí, infelizmente, a gente está vivendo o processo agora de um isolamento, né, quarentena. Então, a gente resolveu voltar. Então, eu estou gravando em casa e depois ele vai fazer a edição. A gente vai, talvez, perca um pouquinho na parte técnica, né? Eu não sei se a captação aqui está boa, mas é uma tentativa que a gente vai fazer para continuar mantendo a sequência do nosso trabalho, né? Já que a gente vinha num pique bom, né? Nós estávamos já com 10 encontros, né? Nós fizemos o nosso primeiro encontro com a introdução à filosofia, depois viemos com o trabalho de apresentação dos pré-socráticos, né? E a gente fez questão de apresentar cada um deles em uma aula. Isso é uma coisa rara, né? Tudo que você pode verificar aí na internet de filosofia, são poucos aqueles autores que trabalham assim, cada pré-socrático. A maioria faz um trabalho geral, não contesta, é um trabalho também importante, mas a minha perspectiva foi de trabalhar cada filósofo, e que é a própria filosofia do curso também. O nome Filosofia Cai na Vida não é uma coisa sem sentido, aleatória. Não. Ele é em função da nossa ideia de que a filosofia e o pensamento de cada filósofo é sempre atual, tem sempre algo a nos dizer. Por isso, filosofia cai na vida. Então, eu quis, durante esse período, e a gente está fechando hoje, né, com o nosso 10º filósofo, Demócrito, a ideia de que cada um desses filósofos trouxe uma contribuição para a história do pensamento ocidental, mas traz uma contribuição para hoje, para cada dia que a gente está vivendo nos seus problemas, nas coisas que são colocadas para a gente na vida. Os filósofos, muitas vezes, que viveram séculos e séculos antes da gente, têm algo a nos dizer. Tá? Então, nós vimos aqui Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Pitágoras, Heráclito, Empédocles, Xenófanes. Então, vimos vários autores, né? E a gente fecha esse ciclo. Existiram outros pré-socráticos? Sim. Eu estou falando pré-socrático, mas a gente também pode usar a denominação, como a gente viu nas outras aulas, filósofos trágicos, que era preferida por Nietzsche, né? Bom, tem outros, mas a gente elegeu esses, né? Fazendo um apanhado, a gente verificou que esses seriam assim os principais, embora existam outros. Um dado interessante é que esses filósofos, não é uma questão também de recorte exclusivamente temporal. Por exemplo, o autor que nós vamos trabalhar hoje, o Demócrito, ele foi contemporâneo, por exemplo, dos sofistas, que é o nosso próximo bloco de filósofos a ser estudados, e o do Sócrates, foi contemporâneo também do Sócrates. Então, por quê? Por que essa separação? Onde termina o sofista e começa por exemplo, onde termina o pré-socrático, começa um sofista e o Sócrates? A separação é feita pela temática, né? Então, o Demócrito convivia com os sofistas e o Sócrates, e ele estava ainda ancorado na busca de uma arquê. Se vocês se lembram bem, né? Essa é a busca central dos pensadores pré-socráticos. É a arquê. Qual é o fundamento último? Qual é a base de tudo? De onde tudo surgiu? O que fundamenta tudo? A preocupação já dos sofistas e do Sócrates, ela já é outra. Eles estão mais preocupados em discutir o que é o homem.
já não estão preocupados em buscar qual o fundamento da natureza, da physis. Eles se perguntam, será que não é melhor a gente conhecer primeiro quem é o homem, o que é o homem, quem somos nós, para depois a gente, como é que a gente pensa, como é que a gente age, quais são os nossos parâmetros, para depois a gente tentar entender, primeiro a gente se situar e depois tentar entender o que é o fundamento útil. Se é que ele existe, é uma das questões que os sofistas e o Sócrates vão colocar. Então, apesar de contemporâneos, você vê que esse pré-socrático Demócrito, ele já está vivendo num mundo em que a perspectiva de busca da arquê já está entrando um pouco em declínio. E está sendo agendada no campo dos estudos filosóficos uma outra temática, que é a do homem, né? O que é o homem. Bom, então vamos falar um pouquinho do Demócrito, né? O Demócrito, vocês vão ver muitas vezes, minha gente, ele é associado a um pensador chamado Leucipo. Leucipo foi o grande mestre dele. Muitos autores trabalham os dois nomes juntos, como se fosse uma dupla, mas a maioria trabalha como Demócrito, que é o autor com o que a gente tem mais registros. Você tem citações mais explícitas dos historiadores, o próprio fragmento do Demócrito a gente tem. E o Leucipo é citado, mas sempre assim como uma espécie de precursor, um fundador. O Demócrito é que teria sido grande divulgador e que teria sido grande sistematizador, né? Na difusão desse pensamento que a gente vai chamar de atomista. Então, é o pré-socrático que vai trabalhar com a perspectiva do átomo como a arquê, a unidade básica e indivisível de tudo. Vocês já reparem que até a própria definição, o conceito de átomo, né, a origem da palavra vem daí. O átomo é uma palavra corriqueira, hoje nos estudos da química, da física. A única diferença é que esse termo, quando é criado por Demócrito e Leucipo, ele é criado numa perspectiva de que ele é indivisível. E depois, no século XVIII, XIX, a gente vai verificar na história da ciência que o átomo se divide, sim, em diversas, vai se subdividindo em diversas partículas, né? Então, mas você vê, aí já é um tópico importante, né? Como é que os filósofos anteviram muita coisa. Claro que de forma ainda rústica, mas já está aí a ideia do átomo. Algo que eles não estavam vendo, mas que passou pela perspectiva deles, pelo olhar deles, pela reflexão, essa visão de que havia alguma coisa que é a menor de todas. Como se eu pegasse uma pedra, um tijolo, jogasse no chão, ele caísse, se espatifasse, aí eu pegasse um outro pedaço, jogasse de novo, e assim sucessivamente. Até chegar ao momento em que eu tivesse uma partícula mínima. E aí, se eu continuasse de alguma forma diminuindo, chegando ao máximo de diminuição desse objeto inicial, você chegaria ao átomo. Essa que era a perspectiva do Demócrito e do Leucipo, por exemplo. Tá bom? Então vamos começar a falar desses dois importantes autores, principalmente do Demócrito. Os últimos filósofos a serem nomeados de trágicos, ou físicos, ou pré-socráticos, foram Leucipo e Demócrito. Nativo de Mileto, no século V a.C., Leucipo foi para Eleia, onde conheceu o pensamento de Parmênides e seus discípulos. De lá, foi para Abdera, onde se estabeleceu e onde criou uma escola que depois seria assumida pelo seu discípulo Demócrito. Conforme eu falei, o Demócrito é um continuador. Praticamente a gente só tem essas informações assim mais gerais do Leucipo. Ele teria sido o iniciador, mas o Demócrito é que realmente assume depois o comando dessa escola e a divulgação, o incremento dessa teoria chamada teoria atomista.
Tá? Então, essa teoria foi comprada, foi assumida por Demócrito, né? E que se tornou e acabou se tornando uma das mais importantes correntes, não só do pensamento pré-socrático, mas da história do pensamento filosófico. Vocês vão ver que o atomismo vai ser associado, junto com a ideia do átomo, vem a ideia que tudo se resolve na matéria. Então, é um pensamento materialista também. Então, não há um campo, uma perspectiva muito aberta para a espiritualidade. A coisa se resolve no campo da matéria. Tudo é questão do próprio átomo. Tudo se dá a partir do átomo. O átomo seria essa arquê. Então, a gente vai verificar depois, daqui a pouquinho eu vou dar outros exemplos, como ele marcou outros autores na história da filosofia. E como ele praticamente aqui está criando um dos maiores contrapontos, contraposições, dos maiores fla-flus da história do pensamento, que é o fla-flu entre materialistas e idealistas. Aqueles que tentam criar um sistema todo calcado num conceito de um plano superior, de uma força estranha, uma força de fora, que nos abastece, nos gerou, né? A própria ideia da metafísica vai trabalhar muito essa perspectiva. Mas esses trabalham numa perspectiva idealista. A gente vai ver isso claramente com Platão, mais à frente. Mas logo depois, o Aristóteles, seu discípulo, vai seguir uma linha mais materialista. Vai se preocupar mais com a questão da resposta através da matéria, e não através da ideia de que nós viemos de um campo, de um plano espiritual, que é a nossa base. Então, esse confronto entre Platão e Aristóteles, do idealismo e do realismo, vai estar presente, já está presente de alguma forma, é uma espécie de desdobramento de uma discussão que vai ser plantada aqui já pelo Demócrito. Então, o Demócrito era pouco mais jovem do que seu mestre. Eles tinham praticamente a mesma idade. Ele nasceu em Abdera, por volta de 460, e morreu também por volta de 370 a.C. E aí, como eu falei para vocês, ele foi contemporâneo de Sócrates. Para o homem moderno, a palavra átomo evoca inevitavelmente significados que o tema adquiriu na física pós-Galileu. É o que eu falei para vocês. Física pós-Galileu, a física moderna, a física contemporânea, ela trabalha com outro conceito de átomo. Mas o conceito de átomo do Demócrito era aquela ideia do indivisível. Ele achava que o átomo é a última. Chegou no átomo, chegou no início de tudo. Tá? Então, o termo para o Demócrito e Leucipo, porém, o átomo era visto segundo a perspectiva do pensamento trágico. Tratava-se de uma forma originária. Tratava-se de uma arquê. Os átomos seriam a arquê, que é arquê, né? Como a gente trabalhou com todos esses autores, seria a unidade mínima de tudo. Tudo que existe tem como base essa arquê. Do micro ao macro, teríamos as mais variadas formas de átomo, que se juntariam formando as mais variadas substâncias. E daí, tudo que existe no universo. Então, a ideia deles, das coisas menores, das coisas maiores, tudo parte do átomo. E esses átomos que são diferentes em forma, em cores, diferenciados em vários aspectos, vão se encaixando. A ideia deles me pareceu muito com a ideia de que o mundo fosse formado por um conjunto de átomos que funciona como uma espécie de Lego, que vão se juntando e formando as coisas. Né? Átomo é uma das mais significativas criações do pensamento grego. Significa, como eu falei, indivisível. E para Leucipo e Demócrito, e outro filósofo também que vai beber muito nessa fonte, pouco depois, é o Epicuro, que a gente vai ver mais à frente com a filosofia epicurista, o hedonismo,
nós vamos verificar, e o Epicuro vai partir também dessa visão. Não mais agora como arquê, mas o átomo vai ter importância, no sentido da preocupação do movimento da filosofia no tempo do Epicuro, vai ser já uma preocupação, já é um momento da filosofia helenista, já um outro momento, você vai verificar que o Epicuro está preocupado mais com a questão ética. E aí a ética do Epicuro está toda pautada no conflito entre prazer e dor, alegria e sofrimento. Como viver uma vida em que a gente tenha menos dor e tenha mais prazer, tenha menos sofrimento e mais alegria. Essa é a busca dele, ele vai ter toda uma teoria, mas você vai verificar a respeito disso, mas você vai verificar que ela está muito calcada no âmbito material, ele não recorre a plano espiritual. Eu vou esmiuçar melhor com vocês, mas já fica aqui uma primeira dica de influência que eles vão ter na história do pensamento. Vão marcar profundamente a ideia de Epicuro, que inclusive assume essa perspectiva da existência do átomo como unidade mínima. Tá bom? Então, para Leucipo e Demócrito, e a seguir também para Epicuro, a ideia do átomo indica o princípio de toda a realidade. O átomo não é visível, a não ser pelo olho do intelecto. Conforme eu falei para você, vai chegar um ponto que você tem uma coisinha lá, menor, que gerou tudo. Eu não estou vendo, mas eu sei que tem. Essa era a intuição, né, dos nossos Leucipo e Demócrito. Né? O átomo, e aí esmiuçando um pouquinho melhor, ele vai dando as características que ele imagina que o átomo tem. Ele não tem qualidades, mas apenas formas geométricas. Também tem ordem e tem posições. É imutável, olha que interessante. É incorruptível e naturalmente dotado de movimento. Os átomos também são infinitos em número. Todas as realidades nascem por agregação de átomos e morrem pela sua desagregação. A morte para eles é a desagregação de átomos. E a vida seria exatamente o incremento dessas junções e das possibilidades de encontro entre os átomos. Tá? Eu vou repetir para vocês registrarem de forma mais clara, né? O átomo, então, não tem qualidades, mas apenas formas geométricas, ordem e posição. É imutável, incorruptível, naturalmente dotado de movimento. Os átomos também são infinitos em número. Todas as realidades nascem por agregação de átomos e morrem pela sua desagregação. Então, para os átomos, os atomistas, então, sendo os átomos infinitos, também são necessariamente infinitos os mundos, as possibilidades de mundos. A quantidade de átomos, sendo infinita, e o formato, a organização também com 1000 possibilidades, milhares, milhões de possibilidades, vão gerar tudo que eles possam gerar, sem limite, né? Infinitos. Então você vê que esses autores já previam um universo infinito, né? Como depois vai desenvolver o outro filósofo maravilhoso, aí já na Idade Média, o Giordano Bruno. Né? Muito bem. Por isso são infinitos os mundos que deles derivam, diferentes uns dos outros, mas por vezes também idênticos. Falando, não pode acontecer de tempo, assim como tem gêmeos. O que são gêmeos para ele? São pessoas com um conjunto de átomos, são pessoas que são seres que a partir dos átomos iniciais acabaram ficando parecidos. Não tinha a menor ideia de genética, de nada. Mas partiam da ideia de que os átomos têm uma tendência para a liberdade, né, de movimento por natureza, e eles podem gerar qualquer coisa, inclusive coisas iguais. Isso me lembrou muito quando eu li, não sei se o Nietzsche teve a ideia do eterno retorno aqui,
Mas ele tem um conceito de eterno retorno, que ele, quando uma vez está parado frente a uma pedra, o Nietzsche gostava muito de fazer caminhadas, escalar montanhas, ele parou diante de uma pedra e olhou a pedra, era uma pedra bastante assim, imponente, e ela, com o fundo do céu e da vegetação, fazia para ele uma espécie de cartão postal, mas muito mais do que isso, algo assim arrebatador. Com certeza isso já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo, uma imagem daquela, a gente usa até a expressão de tirar o fôlego, né? E a gente fica parado ali, chega num lugar, você nem quer sair. Isso pode ser um perfume. Eu nunca me esqueço uma vez que eu vim voltando aqui para minha casa, em Santa Teresa, e foi uma noite que faltou luz, um blackout em boa parte dos bairros aqui próximos, inclusive em Santa Teresa. E eu estava saltei na época do ônibus e vim descendo a minha rua, né? E estava uma lua muito bonita, uma lua cheia, e jasmim, no prédio do lado, tem um pé de jasmim muito perfumado. Gente, eu estava cansado, estava vindo um dia com muitas aulas, muitas atividades, tudo escuro. Normalmente a gente sai correndo para casa, mas eu fiquei tão extasiado com aquele momento, aquele perfume do jasmim, a lua, que eu fiquei ali paralisado. Eu fiquei uns 10 a 15 minutos ali, parado, estava com fome, cansado, mas aquilo me arrebatou. E o Nietzsche também viveu essa experiência de arrebatar, e ele falou, quem sabe isso aqui não é um momento que já aconteceu e está se repetindo, né? A gente tem também, a partir disso, uma experiência de, poxa, eu já vivi uma situação parecida com essa. É tão bom isso, mas esse sentimento passa logo, né? E o Nietzsche tentou captar isso, não sei se foi bem isso que ele vivenciou, mas ele fala, eu acho que o mundo é tão complexo, tudo é tão dinâmico, tudo é tão diferenciado, tudo transmutado, tudo está submetido a uma transmutação, os valores, as culturas, os acidentes geográficos, os acontecimentos, que nada impede que nessa infinitude de possibilidades muitas vezes se repitam coisas. E aí, a partir daí, desenvolve uma teoria do eterno retorno. Está, por exemplo, no Zaratustra, assim falou Zaratustra. E eu pensei nisso aqui quando eu vi a proposta do Demócrito, né? Os átomos são infinitos, então por isso são infinitos os mundos que deles derivam. São diferentes uns dos outros, mas por vezes também podem até ser idênticos, pois na infinita possibilidade de combinações é possível verificar-se uma combinação idêntica, nada impede, né? E aí eu também me lembrei de um conceito que vai ser assim, altamente utilizado na cultura contemporânea, na filosofia contemporânea. Conceito trabalhado por Deleuze, Guattari, François Lyotard, tantos outros, eu estou citando esses, mas vários, Gianni Vattimo, da ideia de diferença, né? A gente se preocupa tanto em identificar coisas, agrupar, mas que no fundo tudo é diferente. Não há nada igual, nada, uma folha, qualquer que você pegue numa árvore que aparece um conjunto todo homogêneo, um pedaço do caule, um pedaço da raiz, uma folha comparar com outra, você vai ver que nada é igual, né? Então a ideia de que as 1000 possibilidades, as milhões de possibilidades do átomo que se junta e tal. Claro que esses autores hoje estão falando diante da física contemporânea, né, que avançou em demasia, mostrando esse mundo da física atômica e subatômica, mas a ideia originária lá do Demócrito, de alguma forma, perpassa isso daqui, né? Vocês vão verificar depois comigo, daqui a pouquinho, que o Demócrito aqui também já lança uma coisa interessante,
que vai aparecer muito na perspectiva ética dele, da ética materialista, né? O Demócrito vai desenvolver que as teorias, geralmente, elas trabalham muito com a perspectiva de uma identidade, em que tudo está colocado, principalmente os idealistas, as pessoas que trabalham numa perspectiva mais metafísica, elas colocam muito a ideia de uma ordem, como se elas tivessem captado uma lógica que se repete e que você tem identidades, as coisas são assim, não podem ser de outro jeito. E o contemporâneo também trabalhou muito essa perspectiva. A ideia, por exemplo, de que um conceito que eu acho muito legal é que, de certa forma, acho que tem a sua origem, talvez, quem sabe, lá nessa perspectiva da ideia de que tudo é fruto de mil diferenciações da possibilidade do átomo, por exemplo, que esses pensadores, especialmente chamados de pós-modernos, né? Deleuze, Guattari, Lyotard, quando eles trabalham o conceito de diferença, eles colocam como contraponto uma coisa que eles vão considerar um paradigma que vigorou por vários campos da filosofia, mas da ciência, praticamente todos os campos de saber, quase todas as áreas de conhecimento humano, eles vão chamar de paradigma arbóreo. Quer dizer, como se toma como imagem uma árvore, né? E tudo que você analisar tem uma base, e essa base é homogênea, e essa base tem uma raiz que está no solo, aí tem o caule, aí tem as folhas, tem a flor, depois tem o fruto. Então é um paradigma arbóreo. Eles vão citar isso acontece no plano da moral. Há uma moral que você só cumpre seguindo aqueles preceitos, aqueles mandamentos, né? Isso em quase todas as religiões. Paradigma estético é um padrão de beleza, tem que ser assim, tem que ser assado, tudo tem que ser uma ordem. O paradigma médico, biológico, educacional. Na educação, então, é impressionante, né? É aí o campo que mais foi fértil a reflexão desses pós-modernos, quando eles colocam a ideia de que a própria escola, né, é um lugar em que os paradigmas são sempre trabalhados assim, primário, secundário, matemática 1, matemática 2, né, e saberes separados. Agora, 50 minutos de matemática. Pim, bateu o sinal. Agora, fecha esse registro da matemática. Coloca a tua cabeça para funcionar em geografia. Pim, bateu o sinal. História. Pim, português. Tudo compartimentado, tudo arborizado. Esse é o paradigma arbóreo. Não trabalha muito com a ideia da diferença. Administra tudo como se fosse um todo organizado, né? Já a perspectiva desses autores que eles propõem é o paradigma rizoma, paradigma rizomático. Eu acho que bateria certinho seria uma espécie de pensamento que teria como base uma fagulha inicial lá no Demócrito, que é a ideia de que os átomos são livres, eles vão para onde quiser, a forma que quiser. A ideia do que tudo na nossa vida tinha que ser olhado por esse primo. Olha, a pessoa pode ir por aqui, mas pode ir por lá também. Porque, por exemplo, pegando o paradigma da escola, por que a gente tem que começar com essa sequência que a gente começa? Por que a gente não pode deixar o aluno, várias escolas contemporâneas, experimentais, do modelo da desescolarização, da crítica da escola formal, com vários autores, José Pacheco da Escola da Ponte, Tião Rocha, vários autores trabalhando nessa perspectiva, inspiradas também em Rubem Alves e no próprio Paulo Freire, a ideia de que o aluno pode dirigir o seu processo educacional, construindo o seu próprio conhecimento, fazendo a sua própria escolha das disciplinas. Por que não? Samerhill, a escola de Samerhill trabalhou muito isso também. Então, estou dando exemplo da educação, mas pode ser visto em qualquer outro campo, essa ideia de que nem tudo precisa ter uma sequência. As coisas não precisam ser pão, pão, queijo, queijo.
Se você parte dessa perspectiva do átomo como algo que segue o livre fluxo e dos encontros, e a partir dali vai se constituindo nas mais variadas coisas e seres, está ótimo. É a perspectiva, esses filósofos contemporâneos, você vê como eles, de alguma forma, se aproximam dessa perspectiva lá inicial, muitos séculos antes do nosso Demócrito aqui, tá? Os atomistas, então, voltando lá ao Demócrito, passaram para a história do pensamento ocidental como aqueles que puseram o mundo ao sabor do acaso. Olha aí que interessante. Não me venha com ordem. O átomo não tem ordem. A gente está vivendo num... A gente pode até tentar ordenar as coisas, mas a gente nunca vai ter uma ordem absoluta. Isso não quer dizer que eles não atribuíam causas à origem das coisas, mas sempre cientes de que tinham muito pouco conhecimento para dar conta de uma arquê tão complexa, né? A complexidade. Olha que interessante. Há uma corrente filosófica muito parecida, próxima, dialoga. Alguns desses filósofos, se deram muito bem, fizeram vários trabalhos juntos. Na campo da filosofia, a teoria da complexidade, que foi capitaneada pelo grande filósofo, ainda hoje vivo, o Edgar Morin, que dialogou muito com esses autores chamados pós-modernos, né? E propôs exatamente uma filosofia sem esses limites da precisão, do controle absoluto. Não. Assim como os átomos têm essa liberdade, vamos analisar todos os campos nessa perspectiva, tá? Então, aqui está daí chamada teoria da complexidade. E o Demócrito dizia, a gente pode dizer que o arquê é o átomo. Agora, como é que se dá? Qual o itinerário? Desista. Porque o itinerário vai se fazendo na caminhada, né? O itinerário é livre, leve e solto. Os deuses existem, segundo o Demócrito. Mas olha que interessante. Você não disse que ele tem uma perspectiva não metafísica, não teológica? Mas olha só, os deuses existem, mas também são constituídos de átomos. Olha aí. Embora mais sutis, sendo felizes desses outros mundos. Tá, existem deuses? Existem. Só que eles também são feitos de átomos e eles estão em outro lugar. Não tem nada a ver com a gente. Esquece os deuses. Nada que acontece com você aqui tem a ver com os deuses. Para com isso. Repara aqui uma influência que eles têm dos Xenófanes, que vai dizer, olha, se o cavalo tivesse braços e pudesse esculpir, ele ia fazer um deus na forma de cavalo. Se o cachorro pudesse, também faria assim. E nós, homens, fazemos o Deus à nossa imagem e semelhança. Você vê na Bíblia, diz, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O Xenófanes não conhecia a Bíblia. Eu não saberia precisar você nem dizer. Ele é contemporâneo dos escritos bíblicos. Agora me fugiu a temporalidade dele. Mas o fato é que ele não conhecia. E ele trabalha na dimensão totalmente oposta. Ele segue praticamente o Xenófanes. O homem é que cria a imagem de Deus, cria Deus a sua imagem e semelhança. Quer dizer, olha, Deus está lá, tá? Existem deuses? Existem. Mas eles também são feitos de átomos. E eles estão lá na deles. Não se preocupa que ele não tem nada a ver com a gente aqui. Ele não mexe uma palha por nós, nem atrapalha, nem ajuda. Muito bem. Um outro dado interessante é que o Demócrito, e a sua perspectiva materialista, o materialismo do Demócrito, ele tem uma concepção moral também. Ele não é um filósofo que se preocupou somente com a arquê, até porque, como a gente viu anteriormente, ele já está vivendo num mundo em que tem um Sócrates, tem sofistas, que são autores que a gente vai estudar na sequência. Como eu falei também anteriormente,
eles são autores filósofos que já estão se preocupando com as questões do homem frente ao mundo, frente à cultura, né? Começam a se delinear aos pouquinhos as diversas áreas que constituem hoje o campo da filosofia. Vai se aprimorar cada vez mais a perspectiva estética, vai se aprimorar o surgimento e a consolidação de um pensamento filosófico relativo à política, à estética, né? À ética, à epistemologia, a teoria do conhecimento, melhor dizendo, a epistemologia a gente relaciona mais com ciência e metodologia, mas a própria teoria do conhecimento, que é o ato de conhecer. Então, esses campos vão começar a se constituir a partir desse momento. E o Demócrito tinha uma posição já com relação, ele é um materialista, mas ele já pensa, ele tem uma concepção moral. E ele propõe, nessa perspectiva, levando em conta que a perspectiva moral, né, desse mundo que está circundando ele, já estão começando a aparecer os sofistas que defendem uma perspectiva moral relativa, tudo vai depender, a situação pode ser essa ou não tem um parâmetro fixo, né? É a perspectiva deles, a gente vai ver. Eles trabalham com a ideia de que não há uma verdade. Se não há uma verdade, não há um padrão de comportamento verdadeiro, indicado, considerado o correto. Sócrates já vai debater com eles, porque o Sócrates acredita que há uma perspectiva de conduta, há uma moral, e ele vai exatamente travar diversos debates com esses sofistas. E o Demócrito está meio que inserido nesse mundo. Então ele propõe uma concepção moral, em que ele propõe a tranquilidade do espírito, a paz interior, o bom humor, a serenidade e o otimismo como indispensáveis para a verdadeira felicidade. Esse tema da felicidade vai aparecer em muitas discussões, exatamente dos sofistas que estão nesse momento discutindo o que é a felicidade, o que é a verdade, o Sócrates também. Logo na sequência, no helenismo, a gente vai ter o Epicuro, que de alguma forma segue uma linhagem do Demócrito, e também a gente vai ter os estoicos, que a gente também vai estudar, né? E vocês vão ver que o tema da felicidade, que é a felicidade, é um outro tema que vai aparecer nessas filosofias, nessas correntes filosóficas. E o Demócrito propõe isso, uma concepção moral em que ele defende a tranquilidade do espírito, a paz interior, o bom humor, a serenidade e o otimismo como condições indispensáveis para a verdadeira felicidade, sendo que o prazer deve ser sempre regulado pelo logos. Quer dizer, a ideia de que também era uma outra discussão que estava surgindo, até porque já era a Grécia, vocês sabem muito bem que na Grécia o padrão moral grego não tem nada a ver com o nosso, né? Olhando a perspectiva assim do comportamento sexual, as escolhas afetivas do grego, nesse momento era algo totalmente diferente do nosso, porque muitas vezes a gente olha com uma perspectiva marcada pela experiência judaico-cristã ocidental, que foi formadora aqui, de certa forma, do nosso país, né? Através da própria Igreja Católica, que foi a primeira grande educadora nesse campo da moral, né? Então, essa questão aparece aí. O Demócrito acha que a própria perspectiva de comportamento, né, a busca do prazer, deve ser comedida. Né? Não pode ser o prazer pelo prazer. Isso vai marcar muito o Epicuro, que mais à frente, quando defender a teoria epicurista da moral, ele vai propor que você não deve fugir de nenhum prazer. Você deve buscar o prazer, né? Em contraponto a outras filosofias que estavam surgindo e que propõem um ascetismo, ou propõem um controle mais rígido,
já começava a aparecer, por exemplo, uma distinção clara entre o corpo e a alma, né? A alma como algo que vem, que antecede o corpo, a alma que é uma fonte de valores, né? De ideias, de conceitos que são prévios à nossa existência, à nossa vida material e corporal, né? Já esse dualismo, o que o Epicuro não vai participar, exatamente assumindo a linha do Demócrito, o Epicuro vai propor, não, o homem é corpo, o homem é prazer, tem todo o direito ao prazer, agora ele vai defender um prazer que busque a tua pacificação. O prazer vai te dar tanta felicidade que você vai cada vez mais se bastando com um prazer de qualidade e não se preocupa tanto com a quantidade, mas vai achando a qualidade em cada experiência de prazer e aquilo vai te dar uma tranquilidade, uma calma, né? E eu acho que isso tem muito a ver com a proposta aqui do Demócrito. O Epicuro deixou muito mais coisa escrita, né? E a gente tem pouca coisa do Demócrito. Mas os poucos excertos caminham nesse sentido, porque o Demócrito, assim como o Epicuro, não fazem essa distinção entre que a alma é algo superior ao corpo, especialmente o Demócrito. O Demócrito ele é materialista, então para ele não tem essa distinção. A gente viu, acabou de falar que até deuses para ele são feitos de matéria, de átomos, e estão lá no outro plano e não tem nada a ver com a gente. Então, essa perspectiva do Demócrito tem realmente uma base para você desenvolver uma moral calcada só na experiência corporal, material, na relação com a natureza, com as outras pessoas, né? E também a felicidade vem daí, da sua busca direta na materialidade, né? Na negociação com a vida da matéria, seja ela qual for, com a natureza, com outros seres, com o ser humano, mas é aqui que a gente resolve, né? Também tem uma concepção política, né? Vocês estão vendo como ele agora já está entrando, é um pré-socrático que vai fechando aquele ciclo de ter ficado somente na arquê e vai passando a pulverizar. Aparece uma série de temas, né? Ele já vai uma espécie de polifonia, ele vai colocando a voz dele no diálogo com outros campos que estão começando a emergir. E ele se preocupa com a política. A sua concepção política visa o cuidado com o bem comum. Democracia também é uma coisa que ele valoriza muito, e as leis para garantir a dignidade a todos. Ele tem uma preocupação muito grande com o bem comum. Uma coisa interessante, né? Porque aos poucos ele vai forjando um campo de pensamento que depois vai constituir uma série um conjunto de filosofias e de movimentos sociais que trabalham com essa dimensão do bem comum, que vai gerar até, por exemplo, muito mais tarde, né, os filósofos iluministas com a perspectiva do chamado dos direitos humanos, né? De certa forma, também é uma linhagem que ele inaugura. Pode ser que outros também, a gente vai ver, mas ele está presente nesse pensamento materialista dele. Reparem uma coisa interessante, tudo resolvido no âmbito da matéria. Se a gente é átomo, se tudo é átomo, a gente tem que resolver como é um conjunto de átomos que eu sou, ele também é, uma alface, um cachorro, a lua, os deuses, então a gente tem que resolver por aqui. E a melhor maneira de resolver é democraticamente, tentando visar que todo mundo tem um pouco, todo mundo tem uma qualidade, todo mundo tem uma garantia de dignidade, tá? É uma ética materialista, baseada em sua concepção filosófica, como eu falei, materialista, e que propõe a repulsa ao temor a planos superiores espirituais, porque ele percebia claramente, e aí por isso que ele vai fazer a crítica e dizer para os seus discípulos não se preocuparem com os deuses, ele já vê claramente uma manipulação por parte de líderes religiosos
então, de movimentos místicos, seja lá quais fossem, naquela Grécia do seu tempo, e ele viu uma manipulação já no âmbito político, no âmbito do poder, associação com, com reis, com instituições de poder. Então ele percebia que, de alguma forma, havia uma espécie de prostituição, ou melhor dizendo, uma utilização da religião como manipulação, né? Não é à toa, olha que interessante que eu vou falar para vocês, que o Marx, Karl Marx, né, vai fazer a sua tese de doutorado, ainda jovem, sobre Epicuro. Epicuro e Demócrito. Demócrito e Epicuro, né, são a base, são os dois autores que ele estuda, exatamente na perspectiva do materialismo e dos seus desdobramentos na relação com a política e com a moral. E o Marx já, claro, ali no século XVIII, XIX, vai se preocupar com essa questão, né? Marx se insere nessa fileira materialista, né? Tanto é que depois vai cunhar o materialismo histórico. De alguma forma, o Demócrito é um autor consagrado, é considerado como o grande pai do chamado materialismo, seja ele qual for, marxista ou qualquer outro. Tá? Então, a concepção materialista tem essa visão de não recorrer a planos superiores. Aí eu voltando ao que eu ia dizer, o Marx tem uma frase que expressa isso. Ele vai dizer, assim como o Demócrito está preocupado aqui com a manipulação que os líderes religiosos fazem com a massa, o Marx depois vai utilizar a ideia de que a religião seria uma espécie de ópio do povo. São flores que você coloca em volta da corrente que prende o braço, no caso do Marx, é do trabalhador, né, do operário, e no caso do materialismo aqui do Epicuro, é do cidadão grego comum. Né? Então, essa manipulação dos deuses, dos religiosos, utilizando os deuses, vai ficar também clara no Epicuro, quando ele usa exatamente essa fala do Demócrito para construir a sua crítica à religião. Ele tem alguns conselhos que ele dá no sentido de você abolir o medo da sua vida. E ele vai perceber que as pessoas têm muito medo da morte. É uma das que todo mundo tem, todos nós temos. E ele fala uma frase que ficou consagrada na história do pensamento, né? E que mostra muito bem uma frase que poderia ser dita por Demócrito, que tratava a morte também como algo natural. A gente viu anteriormente, é o momento em que os átomos perdem a potência, se dissociam e a pessoa morre. Agora, e se transforma em outra coisa. Agora, perdem aquela potência de se manter unidos ali. Não que eles deixem de existir, mas eles vão participar, vão fazer outros encontros e construir outras coisas. Aquele corpo se degrada. Então fica tudo na matéria. Então, o Demócrito isso não era nenhum problema, era uma coisa natural. E o Epicuro vai dizer essa famosa frase: não se preocupem com a morte, porque quando a morte você não é. Melhor, vamos inverter. Quando você a morte não é. E quando a morte você não é. Então pode ficar tranquilo que vocês nunca vão se encontrar. Quando ela chegar, você já é sinônimo de que você já foi. Então era uma maneira que ele usava para romper com essas coisas metafísicas e o medo que se criava para onde que eu vou, qual o plano, e isso se esgotava aí. Uma outra coisa também que ele vai aconselhar vocês veem que é praticamente uma adaptação do Demócrito, daquela fala que a gente comentou. Ele vai dizer, olha, não se preocupem com os deuses, nem fiquem dando ouvido para religiosos que usam os deuses para assustar vocês. Os deuses têm um mundo próprio. Eles têm o mundo lá dos deuses e nós temos o nosso.
eles estão lá e nós aqui. Eles não podem fazer nada com a gente, eles não estão nem um pouco interessados no que acontece conosco. Tá? Então você vê como o Epicuro, mais à frente, vai ser uma espécie de discípulo, né, do Demócrito. Bom, o Demócrito também influencia muito aqui o chamado idealismo, né, ou perdão, materialismo, e o seu contraponto com o materialismo. Uma outra contribuição, então, que o Demócrito coloca, né, deixa para a gente, né, para a história do pensamento, é que, por exemplo, ele está instaurando uma perspectiva materialista, que a gente viu aqui. Você vê que tudo para ele se resolve no âmbito da concretude da matéria, a partir do átomo. Mas já antes do Epicuro, do Demócrito, e depois também, o que a gente vai verificar é que existe uma outra corrente que se contrapôs a essa, né? E como eu tinha falado antes, marcou um dos grandes embates na filosofia, que é o materialismo se contrapondo ao quê? Ao chamado idealismo. O idealismo, você vai verificar que geralmente ele está associado, tem vários modelos de idealismo, né? Mas você vai verificar que ele não se prende só à matéria. A matéria, geralmente, ela é secundária, ou ela é criada no plano espiritual, seja lá qual for a energia de base, ou algum ser superior. O fato é que no idealismo, a matéria é subjugada exatamente pela ideia, pela divindade, por um plano superior, né? As coisas não se esgotam só na matéria e no átomo, tá? O idealismo trabalha muito com a perspectiva da dicotomia, corpo e alma. Grande parte dos movimentos idealistas trabalham com essa dicotomia. Tem um plano espiritual, tem um plano ideal, e o Demócrito rompe com isso. A partir do Demócrito, então, vai se constituir outro campo de pensamento. Dá para você estabelecer uma verdadeira linhagem, uma árvore. Uma vez vendo um livro de filosofia, desses de introdução, achei muito bonita, pena que na época eu não pude guardar, acho que eu vi numa biblioteca. E ele coloca a árvore dos materialistas e uma árvore dos idealistas, né? Claro que isso é meio forçado, às vezes tem filósofos que estão no meio campo ali, no meio termo, né? Mas ele coloca, todos eles tinham como raiz o Demócrito, né? E do Demócrito passa para o Aristóteles, que se contrapõe, por exemplo, o Epicuro, como a gente já viu. Depois o Aristóteles, que se contrapõe ao Platão. Platão é um idealista. O Aristóteles é considerado um realista, né? Porque se apoia muito também na matéria. Ele até tem ele recorre até a uma origem para tudo, um ser que deu base a tudo, mas ele não vai usar o termo Deus, ele vai trabalhar com a ideia de um primeiro motor, que dá partida para tudo e deixa a coisa correr. Então você vai verificar que não tem aquela intervenção desse ser originário, né? Então ele se configura também na linhagem dos materialistas, segundo essa classificação. Por aí vai. Na Idade Moderna tem os empiristas ingleses, em contraponto ao Descartes. Depois você vai pela história da filosofia, passando por vários deles. Chegamos lá no Marx, que é materialista, se contrapõe, faz uma crítica ao idealismo hegeliano, aproveita muita coisa do Hegel, mas critica o idealismo do Hegel, né? A ideia do espírito absoluto. E o Marx traz tudo para o campo da materialidade, da economia, da política, da luta de classes. Ele não está mais naquele plano do Hegel, da ideia, do plano do absoluto. Isso tudo a gente vai também ver mais lá para frente. Mas essa ideia, então, do materialismo do Demócrito, ele inaugura, então, um movimento que vai marcar toda a história da filosofia. Talvez dos pré-socráticos, ele, juntamente com Parmênides e Heráclito, que eu já tinha ressaltado para vocês,
tenha sido dos que mais influenciou os pensadores que vieram depois. Então, esses três aí, com certeza, deixaram um rastro, né, que muitos outros filósofos seguiram. Tá? E esse confronto entre idealistas e materialistas vai marcar também os campos da filosofia. O campo da filosofia política, você sempre tem correntes que defendem uma política mais materialista, outras uma mais idealista. No campo da estética, o belo é algo a beleza é algo que vem por uma inspiração. E aí vem o materialista, não, beleza vem do trabalho do artista, a beleza vem pela transpiração. Então esse confronto entre inspiração e transpiração também desemboca na estética, né? No trabalho dos artistas e tal. Na moral, como a gente viu, na teoria do conhecimento. Olha, o que a gente conhecer é a gente acessar coisas que a gente já soube algum dia. E existem maneiras da gente tentar recuperar esse conhecimento que a gente teve antes de nascer, porque quando a gente nasceu, esqueceu tudo. Doutrinas espíritas, por exemplo, filosofia espírita, o próprio Platão, com a teoria das ideias. O materialista não. O conhecimento é aqui. É o que a gente construir a partir do que a gente está vivendo no encontro com as coisas, sejam elas quais forem. Qual é o impacto que elas dão para a gente, como é que a gente vai utilizar. O conceito de cultura, a filosofia da cultura. A cultura é você materializar ideias que você já teve acesso ou nas quais você se inspirou por uma utopia ou coisa do gênero. E uma perspectiva de cultura materialista. Não, isso aí surgiu, o Machado surgiu por causa da necessidade. E alguém um dia juntou uma peça com a outra lá e fez um machado. Ela descobriu que aquilo tem uma utilidade. Então tudo vai sendo resolvido na matéria. A própria evolução para os materialistas e isso influenciou muito a biologia, foi das necessidades da espécie que foram aparecendo, os objetos que a gente foi inventando, a chamada civilização, ela vem do encontro nosso com as nossas necessidades, né? E a matéria que está colocada para a gente, a natureza. Tá? Então, em todos os campos você tem esse conflito. Tem também na área da estética, como eu coloquei, até no âmbito da religião. Olha que interessante, né? Eu fiz também teologia e eu fui muito ligado a um movimento que hoje está um pouquinho mais em baixa, mas ainda tem uma força, está sendo retomado, que foi o movimento da teologia da libertação, que era um movimento religioso que tinha uma fé, tinha uma espiritualidade, acreditava em Deus, tudo conforme a base religiosa cristã. Só que ele não seguia uma linha tão exclusivamente espiritualizada, do tipo, vamos pedir a Deus que, através dessa oração, que ele crie uma paz, que ele traga uma paz entre as pessoas mais ricas e pobres, entre a sociedade capitalista, a sociedade tecnológica, que as pessoas se convençam de que elas precisam ajudar, tem que ter caridade. Aí você ia na linha da teologia da libertação, você ia numa missa ou num encontro comunitário, e você ia ver as pessoas formando grupos de estudo, rezando, orando, tendo uma atividade espiritual, mas com uma ação social forte. Ali não se falava em caridade, se falava em promoção humana, se falava em criar elementos para que aquela pessoa se conquistasse a sua autonomia. E a religião ficava a serviço disso. Até na religião você teve esse cunho mais da visão espiritual, mas com o pé na materialidade, né? Então, esse eu acho que é o exemplo mais radical, porque você vê
a religião, que seria um campo que o Demócrito até deixou de lado. Mesmo aí, em certo sentido, o materialismo penetrou. E a teologia da libertação trabalhou muito essa dimensão. Na base da teologia da libertação surgiram vários movimentos sociais e várias lideranças que depois tiveram uma militância política muito importante, sem abandonar a sua perspectiva religiosa, né? Bom, então era praticamente isso que eu queria falar com vocês, né? A contribuição do Demócrito, então, é algo assim fundamental, né? E para a história da filosofia, vocês viram como ele marcou, né? E a gente hoje encerra então esse ciclo dos chamados pré-socráticos. Espero que vocês tenham gostado. Agora, nosso próximo encontro, nós vamos iniciar com os sofistas. E a gente vai ver a contribuição desses pensadores, né, que trouxeram assim uma temática muito importante. Mudaram o plano de preocupação no campo filosófico, fugindo da questão da arquê. Não estão mais interessados no arquê. Eles estão interessados no que é o homem e o que é, a partir do que é o homem, você se investigar o que é a vida e o que são qual é a relação do homem com as coisas. Qual é a situação do homem, que é o homem e que situação ele se encontra. Não estão mais preocupados com a origem de tudo, tá? E a gente vai, na sequência agora, comentar a nossa letra de música. Então, como de costume, a gente vai coloca uma letrinha de música que a gente considera que expressa um pouco do que a gente comentou aqui. Uma música que eu imagino, né? Pode ser que vocês concordem ou não. Essa, por exemplo, eu acho que tem a cara do Epicuro. É do nosso grande cantor e compositor Gilberto Gil. O nome da música é Aqui e Agora. Reparem como é que ela poderia ser assinada pelo Demócrito. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Aqui onde indefinido, agora que é quase quando o ser leve ou pesado deixa de fazer sentido. Aqui onde o olho mira, agora que o ouvido escuta, o tempo que a voz não fala, mas que o coração tributa. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Aqui onde a cor é clara, agora que é tudo escuro, viver em Guadalajara ou dentro de um figo maduro, aqui longe em Nova Delhi, agora 7, 8 ou 9, sentir é questão de pele, amor é tudo que move. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Aqui perto passa um rio, agora eu vi um lagarto. Morrer deve ser tão frio quanto na hora do parto. Aqui, fora do perigo, agora dentro de instantes. Depois de tudo que eu digo, muito embora, muito antes. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.